Gente, bom dia. Vamos iniciar agora mais uma aula de ciências, tá certo? Eu vou passar para vocês aqui o roteiro dessa aula de hoje. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar o solo e suas camadas. Para isso, eu preciso que vocês peguem o livro para mim, por favor, tá bom? Peguem livro, marca texto, lápis, que a gente vai marcar algumas coisas importantes. Então, eu preciso que vocês estejam a postos. Nós vamos começar, certo, com o livro na página 344, para a gente iniciar aqui a nossa aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Depois a gente vai ter um desafio, que é uma atividade, certo? Que tá no caderno, e aí que eu vou fazer no caderno com vocês. É mais um desafio, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, gente, eu não posso, né, começar a falar de solo sem explicar um pouquinho o que é o solo. Na verdade, o solo, né, ele é a camada mais simples, né, da camada da crosta terrestre, que é a superfície da Terra. Esse solo, ele apresenta algumas estruturas importantes, né? Então, esse solo, ele apresenta estruturas que são capazes para que a gente tenha características capazes para que eu possa, então, construir minha casa, para que eu possa, então, fazer uma plantação. Então, a maioria das nossas matérias-primas nós retiramos do solo, né? Então, ele é uma estrutura muito importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. Ele apresenta matéria orgânica, né? A matéria orgânica ela é formada basicamente pelo material da decomposição dos seres vivos, então animais e plantas que se decompõem, né? Decompor é a mesma coisa que se desgastar, certo? Então eles acabam sendo formados e obtêm a matéria orgânica. Se vocês estiverem vendo aí no slide, a gente tem algumas fotos que dá para ver direitinho, né? Essa cor aqui mais escura, isso é a presença da matéria orgânica do solo. E é por causa disso também que o solo ele é capaz de segurar plantas, né, os vegetais, por conta das raízes que ficam fixadas nesse solo, né, nesse substrato. Além do mais, né, o solo ele é resultado de uma atividade do intemperismo. Então, quando se realiza um intemperismo, né, e juntamente com a decomposição das rochas, então nós temos aí o solo que nós conhecemos. Só que até chegar a esse solo que nós conhecemos, o solo ele passa por várias transformações, certo? E uma dessas transformações nós temos aqui, que é a questão de como o solo ele foi formado, tá? Como é que o solo ele foi formado? O solo ele foi formado primeiramente a partir de uma rocha. Então o solo ele teve origem de uma rocha. Essa rocha, ela é chamada rocha-mãe. Na página 344, no livro de vocês, ele fala também que é uma fragmentação, tá bom? Então procura aí na página 344 e marca para mim essa parte. A fragmentação e transformações das rochas são causadas pelo intemperismo, que envolve a ação das chuvas, do sol, dos ventos, da pressão atmosférica, de mudanças bruscas de temperatura, entre outros. Então, quando eu falo que o solo ele foi decomposto, né, que a rocha, na verdade, ela foi decomposta para dar origem ao solo, na verdade, ela foi decomposta através de alguns materiais que acontecem, de algumas estruturas que acontecem na natureza. Então, nós temos aí a modificação das rochas através do intemperismo. O intemperismo é um processo de desgaste, de decomposição. Ele acontece através da água da chuva, né? Através da água dos rios. Ele pode acontecer através dos ventos, do calor, da temperatura, né? Então, tem até uma frase que fala em relação a isso: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, isso acontece porque de tanto que a água bate, ela vai criando estruturas e fragmentando aquela rocha. Então, olhando para esse desenho que está aí no slide de vocês, ó, a gente tem, então, essa estrutura aí, que a primeira é a rocha-mãe, tá? Então, a rocha-mãe é a primeira estrutura que é originada do solo. Então, tem aí a primeira fragmentação. Por conta da ação do intemperismo, então, a rocha-mãe, ela passou, então, a ser modificada, né? Então, por conta dessas modificações, dessas aberturas, ó, que ele vai formando com o tempo, a matéria orgânica, animais e plantas que se decompõem, eles começam a se aglomerar nesses espaços. Então, aí já vai sendo formado outra estrutura.
Após isso, a matéria orgânica ela vai se decompondo e ela vai formando humus, que são outra parte muito importante do solo. Nesse processo, a gente já tem aí a presença de alguns animais, né, de alguns seres vivos que estão aí presentes para ajudar nessa formação do solo. Até que o solo ele fica completamente formado através de seus horizontes, que a gente tem vários, que a gente vai estudar, né? Temos alguns horizontes aí, e cada horizonte tem a sua parte principal e a sua estrutura principal, e qual é a função de cada um em relação ao solo ou em relação às suas estruturas. A gente vai falar agora sobre o horizonte do solo, tá certo? Eu vou botar mais para cá, para dar para a gente ver, né? Eu vou colocar a câmerazinha aqui, então vamos lá. O horizonte do solo, né, ele é formado por várias camadas. A primeira camada e a mais principal é a camada que é a rocha-mãe. Eu não coloquei aqui o nome, né, mas tem camada R, eu não coloquei aqui do lado, mas a rocha-mãe é aquela estrutura que deu origem ao solo, então ela é a parte principal. Quando a gente fala de algum material, alguma coisa, aí às vezes a gente diz assim, que nós precisamos colocar, né, algumas estruturas para que a matéria-prima ela seja originada. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um caderno, as folhas do caderno, eu vou usar madeira, né? Ou vou usar outra estrutura, mas eu uso a madeira. Então, a madeira é a minha matéria-prima, é a matéria principal para eu montar esse caderno, para eu montar as folhas. É a mesma coisa da questão do solo. A estrutura principal para que o solo seja formada é nada mais, nada menos do que a estrutura da rocha-mãe. Então, a rocha-mãe é o primordial para que ocorra aí a estrutura do solo. Após isso, nós temos a camada mineral, né? Essa camada mineral, ela constitui uma estrutura básica, né? Porque ela tem muitas partes minerais, como são os sais minerais, que ajuda também, né? Foi formada a partir dessa fragmentação de algumas rochas, tá? Depois a gente tem a camada E, tá? Que é a camada mineral constituída de quantidade, ela tem uma quantidade reduzida de matéria orgânica, mas ela ainda tem, mas ela é mais composta por sais minerais, então ela apresenta ferro e outros minerais, como quartzo, por exemplo, tá bom? Ela também tem a camada A, aí nessa camada ela é rica exclusivamente em humus, é onde as minhocas ficam cavando suas valas, para que assim esse solo ele comece a entrar água, né, e o vento, para que ajude no processo de sua composição e de sua estrutura, tá? E por fim a gente tem o horizonte O, que é a camada orgânica superficial. Essa camada, ela fica logo após a superfície, que é onde nós vivemos, e nessa camada do solo, ela tem uma quantidade muito rica em humus. Não sei se vocês já perceberam, mas se nós começarmos a cavar, né, a gente vai chegar em um período que vai estar muito escuro. Aquela região escura demais é o horizonte O e A, que é onde se apresenta uma quantidade muito grande de humus, que é uma quantidade boa de matéria orgânica, que é propícia, tá certo? Para o processo de estruturação para o solo. Na página 346, está falando aí da composição do solo, e ele tem os perfis, mas eles não têm as letras, tá vendo? Então, ó, eu vou pedir para vocês ir colocando as letras de acordo com esse desenho. Então, de baixo para cima, tá bom? Vocês vão usar, ó, olhar o livro aqui, então a gente vai começar a colocar a letra de baixo para cima, tá bom? Então, a rocha-mãe é chamada de horizonte R, coloca aí do lado R. Camada composta de fragmentos de rochas deprovidos de matéria orgânica é a camada C, tá bom? Camada com pouco humus. Sua fertilidade é mantida por conta da presença. Então, essa aqui é a camada E, tá certo? A presença de água, distribuição de sais minerais. A outra camada onde habitam os seres vivos, é escura, essa é a camada A, e a camada final, que ela tem muita matéria orgânica, é a camada O. Então, no livro de vocês também tem esse desenho, e ele fala justamente dessa quantidade da matéria orgânica, tá bom? Então, o solo, hoje em dia, ele é usado para tudo. A gente constrói para fazer as nossas casas, a gente tem o solo para plantação. E a agricultura, ela apresenta uma variedade muito grande, principalmente porque ela necessita do solo para extrair toda a matéria-prima que é o nosso alimento.
tá certo? A gente agora vai falar um pouquinho sobre os tipos de solo, né? O solo, ele serve também como nutrientes para as plantas. Então, as plantas têm como solo a sua casa. É da nossa casa que nós temos, que nós tiramos o nosso sustento. É da nossa casa que nós conseguimos obter descanso e etc. A casa das plantas, onde ela consegue tirar tudo aquilo que é necessário para ela, é do solo. Então, o solo para essa planta, ele é o seu suporte, é a sua casa, é a sua morada. Né? O que é que contribui para eu conseguir dizer qual é a diferença entre um solo e outro? Qual é a diferença entre um solo e outro? Como é que eu vou saber identificar que um solo é um ou é outro? Como é que eu faço isso? Nós fazemos isso através de algumas estruturas. Então, eu vou analisar o clima do local. Então, o clima do lugar, ele fala muito sobre o tipo de solo. Se for uma região que chove bastante, então eu vou ter um solo mais alagado, mais úmido. Se eu tenho uma região mais seca, então eu vou ter um solo mais seco, mais rígido, né? Mais compacto. Então, tudo isso também leva em consideração. Outra coisa é a incidência de sol. Quanto mais sol eu tiver naquela região, mais o solo ele vai ser propício de uma certa forma, ele vai ter estruturas diferenciadas, tá bom? Após isso, o tipo de rocha que originou esse solo ele foi originado a partir de que rocha? Certo? Então, isso também é importante para a gente saber. A matéria orgânica, a quantidade de matéria orgânica que tem no solo também é importante para que eu possa fazer a sua classificação. E, por fim, a cobertura vegetal. Qual é o tipo de vegetal que eu tenho nesse solo? Tá? Então, com essas características, eu consigo fazer uma classificação de um solo. Vou dar um exemplo. Nós aqui do Nordeste, nós temos uma característica diferente, né, de vegetação, que é a caatinga. A caatinga é um bioma exclusivo brasileiro e ela apresenta algumas características bem básicas. Então, a gente tem na caatinga o clima, né, ele é muito seco, ele é um clima seco, com incidências de pouca pluviosidade, de pouca chuva, né? E animais e plantas que vivem nesse ambiente vivem com reserva para água. O organismo desses seres vivos, eles têm reserva para água, já que esses seres vivos, eles não vão ter água constantemente, né? Porque a caatinga, ela passa um período de seca, então ela não tem essa estruturação toda. O que que acontece? Esse tipo de solo, ele é apropriado para essa região. Já pensou que se nesse solo tivesse, por exemplo, a Mata Atlântica, uma quantidade muito grande de plantas, então elas não iam conseguir sobreviver por causa da seca. Então, cada bioma, cada solo, ele tem sua característica para que ele possa suprir a necessidade dos seres que vivem nele, certo? Seja seres vivos, plantas, animais, bactérias, entre outras coisas. Então, relacionada ao solo, a gente tem 4 classificações básicas, tá certo? Que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu tenho o solo arenoso, argiloso, humoso e o calcário, tá? Então, essas são as classificações dos tipos de solo que nós temos e nós vamos ver agora cada um deles. O primeiro solo que nós vamos ver é o solo arenoso, né? Ele é composto por uma grande quantidade de areia. Não significa que ele não tenha outras estruturas, ele tem, mas ele tem uma grande quantidade de areia, tá certo? Ele tem em torno de 70% de areia. Então, esse solo, ele apresenta uma quantidade de 70% de areia. Esse solo, ele é um solo permeável. O que isso significa? Ele não empoça água. Certo? A gente pode ver aqui nessa imagem, ó, o solo está meio úmido, mas ele não está encharcado, ele está úmido, é diferente, certo? Mas na maioria do período, né, ele fica seco e sem acúmulo de água. Então, ele não é um solo que empoça água, né? A gente tem um exemplo desses solos que ficam nas praias. Então, ele apresenta essa característica, né? Ele é muito permeável, então significa que a água não empoça de forma nenhuma. Né, a água não consegue se infiltrar. Eles são formados com grãos de areia, então cada grão de areia é ligado entre si e por esse motivo dá a impressão de que o solo ele tem tipos pequenas rachaduras, é por isso que a água ela consegue ser drenada, né? E geralmente esse solo ele é muito pobre em nutrientes. Então, a vegetação que vive nesse ambiente, nesse tipo de solo, ele tem uma vegetação específica para esse lugar, para que assim ele possa ter essa conformidade, essa classificação. A gente vai falar agora de outro solo. Aqui em cima tem solo arenoso, me perdoem, mas é solo argiloso, tá certo? O solo argiloso, ele é um solo mais compacto. O que
certo? Significa que as partículas dele são bem menores do que os grãos de areia, o argiloso. E ele apresenta uma quantidade de mais de 30% de argila, por isso que ele tem nessa quantidade mais compacta. Ele é um solo impermeável, se vocês puderem prestar atenção nessa imagem que está aqui, é um solo que ele fica úmido com facilidade, então ele encharca, é um solo que ele pode ficar alagado, certo? Por conta das suas particularidades. Ele tem uma quantidade muito pequena de nutrientes, certo? E ele tem algumas práticas agrícolas, não todas, mas dependendo do tipo de plantação, ele é um solo ideal para algumas vegetações, para algumas culturas. Quando eu falo de cultura, eu estou falando de plantação, tá certo? Então, ele é um solo que ele pode ser muito rico para determinada plantação. Então, ele é muito importante também em algumas regiões para a questão de plantação. E no período de seca, por ele não ter uma umidade suficiente, nem ele ter grãos soltos, porque os seus grãos são mais unidos, ele fica dessa forma aqui, ó. Ele fica todo rachado, todo compacto, certo? Então, ele é um solo que no período de seca, ele fica bem rachado mesmo por causa da falta de nutrientes e de propriedades. O outro solo é o solo humoso, tá certo? Esse solo humoso, ele também pode ser chamado de terra preta, tá? Ele tem esse nome porque ele é um solo bastante fértil. Ele é rico demais em matéria orgânica. Ele é um dos solos mais adequados para a realização da atividade agrícola. Porém, certo? A gente tem que lembrar do seguinte, mesmo ele sendo adequado para as atividades agrícolas, a quantidade de matéria orgânica que ele tem, dependendo da forma que ele for usado, ele pode perder nutrientes. Então, é por isso que quem trabalha com solo, que são os agrônomos, né, o engenheiro agrônomo, que é o responsável para trabalhar e estudar o solo, então os agrônomos, quando eles fazem um tipo de plantação, então eles sempre ficam analisando o solo para ver se vai precisar adicionar nutrientes ou não, já que ele perde nutrientes com muita facilidade quando tem uma plantação. Tá? Ele tem uma grande concentração da matéria orgânica por conta da decomposição. E as minhocas são os seus trabalhadores principais, porque elas fazem valas no solo, onde a água pode penetrar e a matéria orgânica ela se decompõe muito mais rápido. Então, é uma mão na roda, né? Uma ajuda muito grande para a questão dessa atividade que se tem. Então, esse solo humoso é um solo muito importante. Ele é muito rico em estrume, em adubo, que é muito importante para a plantação e vegetação, tá? Após isso, a gente tem o solo calcário, né? Ele é um solo que ele quase não apresenta nutrientes, ele tem sim nutrientes, mas é uma quantidade muito reduzida, e ele é formado a partir de partículas rochosas em decomposição, tá? Então, ele apresenta aí partículas rochosas em decomposição. Ele é extremamente inadequado para o cultivo, né, de plantação, então ele não é de nenhuma forma específico para a plantação, e ele é muito visto em regiões desérticas. Então, nas regiões desérticas, nós temos uma quantidade muito grande desse solo calcário, né? Ele tem propriedades muito mais minerais do que orgânicas, então ele quase não tem a parte orgânica dele, né? Ele tem uma pequena quantidade, porque todo solo tem um pouco, mas ele quase não apresenta nutriente, então ele não é propício para a vegetação mesmo, tá bom? Todo solo, né, a gente tem que ter algumas atividades importantes para que eles possam ser relacionados, para que eles possam ser bem cultivados. Então, quando a gente tem um solo e a gente quer cultivar esse solo, a gente procura um agrônomo, certo? O agrônomo, ele é responsável por fazer, né, estudar e estruturar o solo para saber o que é que vem acontecendo, o que é que eu posso fazer para melhorar esse tipo de adequação. E aí, quando eu melhoro esse solo, quando eu faço todas as atividades com ele, aí eu posso fazer o manejo. É isso que acontece com o solo humoso. Com o solo humoso, muitas vezes na atividade agrícola, eu preciso fazer uma forma adequada para que esse solo ele possa ser exclusivamente adepto para a plantação. Eu quero que vocês vão para a página, por favor, 348, e na página 348 nós temos falando um pouquinho sobre esse solo, né? E no segundo parágrafo, onde tem solo humoso, ele diz assim:
Esse tipo de solo é escuro, úmido, rico em nutrientes e sais minerais e tem boa permeabilidade. Isso, entretanto, não garante que possa ser utilizado em plantações anuais e que se mantenha fértil. Qual é o problema de eu utilizar esse solo sempre para a plantação? É o seguinte, mesmo que esse solo ele seja muito rico em matéria orgânica, esse solo ele não permanece a vida inteira com a matéria orgânica, certo? Então, essa matéria orgânica ela tem que ser renovada. Mas como eu estou utilizando bastante na plantação, pode ser que ele seja danificado em relação a isso. Então, por conta disso, certo? Se eu não fizer um trabalho adequado com esse solo, se eu não fazer uma aração, se eu não fizer uma irrigação, se eu não colocar produtos que ele necessita, então esse solo, ele não vai ser fértil para sempre. Então, vai ter uma época que a gente vai perder esse solo e não vai conseguir mais plantar, tá bom? Agora a gente vai para o desafio, como eu tinha falado para vocês, certo? Que a gente vai falar sobre o solo e suas camadas, né? Lembra que o solo apresenta horizontes, que é a mesma coisa de camadas, e que para ele ser formado, ele foi formado a partir desses horizontes que elas têm. Então, de acordo com o que a gente estudou agora sobre o solo arenoso, sobre os horizontes do solo, perdão, a gente vai responder essa questão, tá? Ele diz assim, sobre o perfil do solo, o que é correto afirmar? O que é que eu tenho que saber sobre o perfil do solo para saber se é verdade ou não? Eu vou ler as alternativas, tá? E vou explicando o que é certo e o que é errado, mas eu quero que vocês aí de casa tentem colocar a resposta certa. Vão lendo junto comigo e quando vocês lerem, vocês vão dizer, a resposta certa é essa. E aí vocês marcam. Eu vou ler primeiro todas as alternativas e depois a gente vai descartando aquela que não é verdade e o porquê, tá bom? Então, a alternativa A diz o seguinte, o horizonte ou camada O corresponde ao acúmulo de material orgânico que é gradualmente decomposto e incorporado aos horizontes inferiores, acumulando-se nos horizontes B e C. Preste atenção, alternativa A. Alternativa B, o horizonte A apresenta muitos minerais não alterados da rocha, que deu origem ao solo, sendo normalmente o horizonte menos fértil, né, do perfil. Será? Letra C. O horizonte C corresponde à transição entre o solo e a rocha, apresentando normalmente em seu interior fragmentos de solo não alterados, de rochas não alterados. Será que isso é verdade? Letra D. O horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo, sendo um dos primeiros horizontes a se formar e o horizonte com a menor fertilidade em relação aos outros horizontes. Vamos lá? Vamos discutir agora cada questão, tá? Letra A. Na questão A, ele diz o seguinte, o horizonte O corresponde ao acúmulo de matéria orgânica. Correto. Tem muita matéria orgânica no horizonte O, que é gradualmente decomposto e incorporado aos horizontes inferiores. Correto. O horizonte O, ele recebe a camada, a quantidade de matéria orgânica que fica decomposta sobre ele e depois ele vai para as outras camadas, acumulando-se nos horizontes B e C. Eis o erro. Ele se acumula no horizonte B, mas a matéria orgânica não é acumulada no horizonte C. Lembra que eu falei que é o horizonte que não apresenta matéria orgânica? Então, por esse motivo, porque ele está dizendo aí que vai se acumular no horizonte C também, é que essa alternativa não pode ser correta, tá certo? Letra B. O horizonte A apresenta muitos minerais não alterados da rocha, que deu origem ao solo, sendo normalmente o horizonte menos fértil do perfil. O horizonte A está aqui embaixo, ó. Ele está logo abaixo do horizonte O. Se o horizonte O ele é riquíssimo em matéria orgânica, o horizonte A também será. Então, essa alternativa está altamente errada, porque, na verdade, o horizonte A ele é rico em matéria orgânica, não em matérias minerais, tá certo? Letra C. O horizonte C corresponde à transição entre solo e rocha, apresentando, normalmente, em seu interior, fragmentos de rochas não alterados. Essa é a resposta correta. O horizonte C é uma transição entre a rocha
e o início do perfil do solo, tá certo? Ele é a transição entre esses, então tá correto. Por que a letra D não está correta, então? Vamos ler e vamos entender por quê. O horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo, sendo um dos primeiros horizontes a se formar e o horizonte com a menor fertilidade em relação aos outros horizontes. Ele é em relação ao horizonte O e A, mas entre o C e a rocha-mãe, ele tem uma quantidade maior de nutrientes. É por isso que essa alternativa ela não pode ser considerada correta. Então, desse desafio, a alternativa correta é a alternativa C, tá certo? Foi muito bom, pessoal, estar com vocês. Espero que eu tenha ajudado bastante, que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês, tá certo? Espero que a gente possa ter estudado. Como atividade para agora, eu peço que vocês leiam novamente, né, o livro e marquem aquela parte que vocês acharem mais interessante. Eu pedi para vocês marcarem algumas, né, 2 na verdade, mas eu preciso que vocês estudem mais, marquem mais. Próxima aula a gente vai falar sobre erosão e intemperismo e a gente vai fazer uma atividade do livro. Então, um forte beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.